Abrimos aí o programa com alguns minutos de atraso, algumas faltas técnicas, mas já resolvido, né? Vamos iniciar aqui. Alegria grande estar aqui com vocês novamente nessa tarde de sábado, juntamente aqui com o nosso amigo Luiz, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Falamos dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos da importância da participação de vocês, com perguntas, dúvidas ou mesmo comentários que podem ser enviados através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, vai estar passando aqui na sua tela, através do nosso número de WhatsApp, 966328040, ou também essas perguntas podem ser deixadas no site da Rádio Brasil Espírita ou da redebrasilespírita.com.br. No finalzinho do programa vamos estar respondendo algumas aqui e outras faremos diretamente por e-mail. Lembramos também que a nossa proposta é uma proposta de gênero universalista. Cada semana temos um tema variado e aqui falamos sempre a respeito de ciência, filosofia, religião, e focamos a doutrina espírita, os pilares da doutrina espírita, a imortalidade da alma, as leis de causa e efeito, leis de evolução, para que possamos dar um entendimento melhor aí a essas nossas reflexões. Na semana passada, juntamente com a Aninha, falamos a respeito do Bhagavad Gita, um ensinamento crístico, um momento em que Krishna, trazendo para a humanidade uma mensagem do nosso Criador, ela passa esses ensinamentos a Arjuna, que era um guerreiro que naquele momento precisava tomar algumas decisões, fazer escolhas, procurar um caminho, E para que isso acontecesse, ele precisava despertar os sentimentos mais altruístas, ou seja, apagar um pouco aqueles sentimentos mais rasteiros, se assim podemos dizer. Hoje, nosso tema é o caminho infinito. Caminho infinito. O caminho infinito. Que caminho é esse, não é? Aonde vai nos levar esse caminho? Qual o propósito desse caminho? Por onde seguir? Onde ele fica? Essas são as indagações que geralmente fazemos aí. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, que foi um mentor espiritual do nosso saudoso Chico Xavier, ele nos dizia que reencarnamos de tempos em tempos em locais diferentes, em corpos diferentes, mas sempre, todas essas reencarnações com um único propósito, de emancipar o espírito, de lapidar a alma, melhorar os sentimentos, de encontrar esse caminho infinito da imortalidade do espírito. E a gente vê, Luiz, que a humanidade ela tem uma certa dificuldade de entendimento desse propósito. Ou seja, as oportunidades de estarmos aqui no plano físico são a essência dessas oportunidades é para que possamos nos distanciar dos anseios humanos de ser, da matéria, e nos aproximarmos do divino, do sagrado. Esse é o caminho. Não é isso, Luiz? O caminho infinito que a gente vai estar refletindo a respeito hoje. É por aí Seja mesmo. bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. É por aí mesmo, William. É curioso como toda semana nós falamos, temos um conteúdo teoricamente diferente, né? A gente falou de Bhagavad Gita semana passada, e outras semanas falamos de outros temas, de bibliografias diferentes, mas todos eles convergem para um mesmo foco, né? Que é essa busca interior, né, William? Esse encontro com a gente esse mesmo. Encontro com a gente mesmo. Não existe milagre. Na verdade, o milagre nós é que temos que fazer em nós mesmos, né?
Então, o bate-papo de hoje é mais um alerta que nós recebemos para a nossa caminhada e que é muito bacana a gente ter essa oportunidade de reflexão como programas como esse. Jesus já nos deixou várias pequenas palavras que davam pistas para a gente, onde ele falava: o reino de Deus está dentro de vós. O Pai e eu somos um só. Olha aí, as dicas, né? As regras do jogo. Manual de função. O reino de Deus não é na terra, né? Ele fala de alguma forma isso. Meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Então, nós já pegamos pequenas frases que foram colocadas ao longo da sua trajetória aqui junto aos apóstolos e aqueles que eram viventes na época, que dão algumas pistas para a gente. Mais do que isso, a gente pode usar na nossa vida, no nosso cotidiano, como o William comentou agora. A caminhada que nós fazemos, ou as escolhas que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes são escolhas tomadas de forma atabalhoadas, sem se preocupar com os resultados, sem se preocupar onde vai dar. Nós aqui, nessa proposta de trabalho e de conversa que temos com vocês, primeiro avaliarmos o que somos nós, o que nós queremos alcançar. Porque a partir desse momento que eu sei o que eu sou e eu sei o que eu quero alcançar, provavelmente a gente vai ter uma assertividade maior nas escolhas do caminho que nós vamos percorrer na nossa vida. Pelo menos a tendência é essa, né? Pelo menos a tendência. Né? Ou se nós errarmos, vamos errar mais conscientes da escolha que nós fizemos, né, William? Então, o primeiro ponto que nós fazemos a menção e que nós precisamos acordar, vivenciar o nosso dia e dormir sabendo aquilo que o William volta a repetir todo dia, e nós também respondemos várias perguntas dizendo: nós somos espíritos, nós somos imortais, nós estamos vivendo a nossa vida como espíritos, porque se nós estamos reconhecendo que essa vida não é a única, e eu não posso viver ela como se fosse início, meio e fim nela própria, eu tenho certeza que a partir desse momento, dessa consciência que nós temos do nossa imortalidade, que nós não vamos tomar algumas iniciativas que tomaríamos se não conhecêssemos que fôssemos espíritos. Vai ser mais prudente, né? Vamos ser mais prudentes. Nós vamos vigiar mais aqueles impulsos que nós temos naturalmente, e não quer dizer que nós somos infalíveis, não estamos dizendo isso, e nós também não estamos aqui fugindo das nossas fraquezas que nós temos, né, William? Mas vai ter um esforço maior, dedicação, claro, uma atenção, né? Uma atenção e uma retificação daquilo que é necessário retificar, né, William? O mais importante. Então, o primeiro passo é reconhecer que nós somos espíritos. E a cada momento, a cada atitude que nós venhamos a tomar na nossa vida, Goldsmith nos recomenda que nós tenhamos na nossa mente esse pano de fundo, nos lembrando que nós somos espírito. É um exercício, é uma reflexão, porque se nós temos já esse primeiro alerta, opa, eu sou espírito, gente, eu sou espírito imortal. Não vamos tomar iniciativa. O que quer dizer? Não vamos tomar iniciativas imprudentes que vão nos comprometer não só por uma existência, por várias existências. Não vamos nos comprometer fazendo mal ou fazendo alegorias assumindo a postura de fazer o mal contra o nosso próximo, porque nós sabemos que aquilo vai trazer para nós, não nessa vida, mas em outras vidas, situações mal vividas que teremos que resgatar. E pior do que isso, se nós estamos buscando uma vida harmônica, com certeza essas atitudes vão se traduzir numa vida que vai se desequilibrar. Desequilíbrio traz efeitos negativos na nossa saúde, traz efeitos negativos nos relacionamentos que mantemos com as outras pessoas. Então, uma coisa está ligada à outra. E como nenhum de nós mora dentro de uma caverna,
nós precisamos estar atentos em relação a essas atitudes, né, William? Botar luz nessa consciência, né, Luiz? Clarear isso aí, que é bem lembrado. Nossa essência é espiritual. Quando aqui estamos, sim, temos a influência da matéria, mas não podemos esconder, esquecer, adormecer essa nossa essência. Né? Buda já dizia, cuidado com os 5 sentidos, porque os 5 sentidos, eles são humanos. Eles vão te dar uma reflexão, respostas para o corpo físico. Então, para encontrar esse outro lado, essência, encontrar esse caminho mais sublime, esse caminho infinito, ou seja, nos conscientizarmos do que estamos fazendo aqui, precisamos transcender. Precisamos sair um pouco da parte mais densa, material. Tem que ter um outro olhar, né? Isso, um outro olhar, uma introspecção. Né? Quem eu sou? Eu sou William, esse corpo físico que aqui está, essa personalidade vivendo, passando por esse momento em terra, não é? Ou sou mais, eu sou além do que isso? Porque, na verdade, as nossas encarnações, elas são aí, sei lá, 1 minuto, 1 segundo, já falamos isso, né? Diante da nossa curta, imortalidade. Né? É um estágio, um pequeno momento em que passamos com propósitos. E esses propósitos, como diz Emmanuel, precisam ser sacralizados. Eles precisam ser voltados para a ascensão, emancipação e evolução espiritual. E a humanidade geralmente tem grandes dificuldades para poder, né, elevar a consciência a esse propósito. Isso. Porque a influência, né, dos anseios, dos desejos e dos vícios materiais influenciam muito e distanciam desse caminho, né, Luiz? O efeito é o contrário. É verdade. Né? Seria o segundo passo, né, William? O que você está falando agora seria o segundo passo que nós precisamos ter atenção no nosso dia a dia. Porque nós falamos muito a palavra Deus, né, William? Mas ninguém sabe explicar claramente ou de forma absoluta Deus. Da concepção de cada um, né? Algumas pessoas personificam Deus, né? Acham que é uma pessoa. Outros não acreditam em Deus. Outros, como nós, espíritas, temos na razão de ser dizer que Deus é a causa primária de tudo. Foi a melhor explicação que Kardec nos deu, porque nós não temos condições de dar uma explicação mais ampla. É o que nós temos hoje, como dizer, tudo é gerado por Deus a partir de Deus. Ele é o todo, né? Está imanente, é onipotente, ele está presente em tudo, em todos, em todas as criações da Terra. Então não há como a gente falar mais, porque o nosso conhecimento aqui na Terra é um conhecimento finito. Não tem como nós, com o nosso conhecimento, explicar o infinito, o imaginável para nós. Então, nós podemos sim conhecer o Deus dentro da nossa limitação. Mas já essa limitação, se nós conseguirmos percebê-lo, senti-lo no nosso dia a dia, com certeza nós teremos uma mudança de comportamento nas nossas atitudes. O grande problema que nós vivenciamos hoje e que a gente acaba embarcando a rumo à materialidade ou aquilo que a matéria nos oferece, nos desejos, e aquilo que os 5 sentidos nos oferecem, né? Satisfação pela comida, pela bebida, pelo sexo, pelo que nos oferecemos, pelos desejos em geral. Né? Se nós nos deixarmos vamos vivenciar só isso. Mas se eu falar para vocês que existe um Deus dentro de cada um de nós, vocês acreditariam? Porque talvez seja essa a busca que deveríamos estar fazendo, e é essa a busca que devemos fazer. E é isso que os nossos mentores, todos, semana após semana, querem nos mostrar. Que nós temos um Deus dentro de nós. E o tema hoje é um reforço do mesmo tema, para
refletirmos sobre esse Deus. E esse Deus vem sob um aspecto que ele está totalmente ligado à nossa consciência, a uma consciência que nós chamamos de uma consciência divina. É uma consciência que está em cada um de nós, mas falta estar desperta. Ela tem que aparecer, né, William? Colocar a luz, né? Como falamos, Temos né? que jogar um holofote em cima dela. Porque esse Deus, né, é da concepção de cada um. Não é? A nossa definição é o tanto quanto nós concebemos. Ou seja, é do meu coração, é do seu coração, é o do coração de todos. E Joel Goldsmith, nessa obra, né, O Caminho Infinito, ele ressalta e alerta dizendo que todo esse cenário, se nós voltarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a esse cenário que vemos à nossa frente, ou seja, toda essa parte, né, material, nós temos que sempre estar atentos a vencê-los, não é? A sublimar, como nos ensinamentos de Jesus. Eu vim e venci o mundo. Esse é o propósito. Ou seja, estarmos conscientes, botarmos luz nessa parte inconsciente de que o caminho sagrado, o caminho infinito, o caminho que nos leva a nos aproximar, né, dessa essência, o nosso Criador, é introspecção, está dentro de cada um de nós. Tem que se descobrir, né, William? Isso. Nós temos que nos descobrir. E toda e qualquer influência externa é contramão, é contrário a isso. Dificulta a concepção, dificulta o entendimento, o conceito, distorce, não é? Tira de foco. E o que vemos, né, facilmente por aí é justamente essa distorção aí de foco, né, do quem somos, o que aqui estamos fazendo, quais os nossos propósitos em terra. São quase todos eles voltados, se não exclusivamente, Luiz, quase que na sua totalidade, para o plano físico, para Mamon, para a matéria. Esse programa que nós estamos fazendo, eu acho que as pessoas que saírem depois desse programa vão ter subsídios para voltar ao foco, né, William? Para aquilo voltar que é a atenção, importante. né? Despertar. É uma questão de atenção, despertar. Porque muito facilmente nós nos distraímos, são distrações, Isso. né? Porque existem muitas atrações no dia a dia que nos direcionam para caminhos que não vão nos levar a nada. Então o programa hoje é muito rico para a gente se manter alerta, né? Ativo na nossa consciência, que nós podemos fazer o nosso dia diferente e melhor do que ele é hoje. Principalmente se de hoje nos oferecem sofrimentos, dores, né? E às vezes são coisas tão pequenas, né, Luiz? São coisas que não vão, se analisarmos dentro dessa da imortalidade da alma, são coisas tão pequenas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa evolução espiritual. Bom, chegamos aqui, não é isso? Ao finalzinho do nosso primeiro bloco de hoje. Não esqueçam de mandar as perguntas, comentários, iremos responder no terceiro e último bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui então para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Tema de hoje, caminho infinito, né? Como encontrar onde fica, né? Essa essência, esse caminho mais sutil, mais leve, que apazigua, né? Harmoniza o coração e a mente para que possamos, diante das adversidades que são naturais desse momento, estamos aí no mundo de provas, de expiações, estamos aqui para resgatar, para aprender. E aí as adversidades, elas são naturais para todos. Agora, a maneira com que enfrentamos, né, a maneira com que lidamos com essas situações é que faz uma diferença muito grande. É a concepção, né, o entendimento, é a consciência do que estamos fazendo aqui. E geralmente, né, Luiz, é muito comum, nós fomos muito educados durante as nossas existências, né, no plano físico, há um controle muito grande, manejamento, direcionamento do corpo físico, né? A criança nasce, aí já começa a engatear, começa a andar, começa a pegar algumas coisas, e os pais ensinando, todo mundo ensinando, aí depois já começa o desenvolvimento do corpo físico. Mas o desenvolvimento da mente? Não tem curso, né? Não tem ensinamento, como alcançar esse sagrado, esse divino. E aí a gente vai tendo essa vivência aqui no plano físico com a mente totalmente sem controle. Do corpo físico até temos, sabemos onde conduzir, aonde que eu quero levá-lo, não é? Quando parar, não é? Quando analisar a situação para poder fazer, quando eu quero correr, né? Quando eu quero deitar, quando eu quero descansar. Olha o controle que temos. Mas e a mente? A mente, ela fica suscetível ou fica quase que na sua totalidade controlada pelo externo, pelos desejos, paixões, anseios. E aí, automaticamente, como o plano físico, o mundo físico, ele está preparado para nos colocar de frente com as provas, geralmente perdemos o jogo. Geralmente voltamos, não é? Ou seja, somos conduzidos. Não temos o controle, não conseguimos discernir, organizar os nossos pensamentos para o sagrado, para o divino. E aí viramos... Que é o mais importante, né? No controle remoto. Somos jogados no mundo, no controle remoto. Fica no automatismo, né? Efeito manada. E é o que mais acontece, né, William? Comum isso na humanidade. Às vezes as pessoas se sentem mal porque está fora da moda, né? Do padrão, porque existe a moda. Se as pessoas não se veem dentro do mesmo grupo, fazendo a mesma coisa, acham que estão marginalizados. Discriminam, né? Riem, fazem piadas. Quando, na verdade, não quer dizer se está todo mundo no mesmo pote, quer dizer que estão fazendo uma coisa boa, né? Isso. Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia que todo mundo está fazendo a mesma coisa, seria muito bom. Pelo contrário, às vezes, a gente precisa de reavaliar se aquilo que muita gente está fazendo é bom para a gente também. Porque às vezes a gente fica convencionado, como o William falou, em automatismos, né? em ritmos que nos agitam. Vai com os outros, né? Tá todo mundo indo, eu vou também. Porque a gente vive muito uma vida de excitação. Nós somos excitados, a música nos excita. Empolgação. A empolgação, né? Os shows, as ações que nós fazemos na vida tem sempre por objetivo nos excitar, nos agitam. E a busca dessa consciência divina é completamente diferente dessa excitação. Apazigua, né? É exatamente você se manter, aí o Joel Goldsmith nos ensina, que a gente tem que manter a nossa mente livre, em silêncio. A gente não tem que falar com ela, a gente não tem que dizer nada para ela. Nós simplesmente temos que ficar. Experimentem isso. Fiquem 10 a 15 minutos em silêncio. Tentem. Porque não é fácil. Quem começa não tem tanta facilidade assim. Comecem e verifiquem, tentem escutar, deixe a sua mente vagar. Você vai perceber que as suas ideias
virão à sua mente, virão situações da sua vida. Você tem que voltar à natural imagem de não pensar em nada. Porque a gente fica tão excitado que a gente não consegue ficar com a mente parada, né, William? Mas não está educada, né? Não está educada para não. isso. A gente precisa ter esse exercício, porque gradativamente é exatamente com essa execução de mente livre de qualquer pensamento que gradativamente a gente começa a sentir essas energias, esse contato com o nosso divino. Esse é o primeiro ensinamento que nos passam os nossos mestres. A gente precisa de entrar em conexão com o alto. A gente precisa de ter um tempo para as nossas reflexões. Não precisa de falar nada a gente não precisa de falar com a gente mesmo. Se mantenha com a mente livre, porque naturalmente o restante virá a acontecer naturalmente, porque a consciência divina é mérito de todos nós tê-la. Está contido, né? Precisa ser despertado. Está no nosso DNA, né, William? Está no nosso Precisa DNA. só despertar, né? Voltar a atenção. E por que nós não fazemos isso, William? Justamente por essa... Os hindus, os ensinamentos hinduístas, eles nos dizem que temos 3 mundos, né? O espiritual, todos, né? Na verdade, a essência que vem dos ensinamentos crísticos, todos eles são... Mas eles têm umas elucidações muito interessantes. São 3 mundos: espiritual, psique, né? Que é o mental, e o físico. A essência, né, tem que vir do alto. Nós temos que ser influenciados pelo que vem de cima, que é o sagrado. Jesus, como você citou. Primeiro, o reino dos céus. Depois, tudo mais virá por acréscimo. E tendemos, insistimos, brigamos para fazer o contrário. Né? A satisfação, a humanidade foca na matéria. Eu só sou feliz se eu ter, né? Eu ter. O ser, ele é descartado. Quando vem do alto, a mente, ela precisa estar preparada para receber essa parte sagrada e colocar em prática, né? No mundo físico. Aí é que está o grande perigo. Essa mente despreparada, essa mente muito aguçada, muito voltada, muito atenta aos desejos, aos vícios, às paixões mundanas, ela se arrasta, ela se entrega aos desejos mais rasteiros, mundanos. Verdade. Consequentemente, perde esse link sagrado, não mantém esse fluxo de energia mais sublime, mais sutil. Na verdade, e aí inverte o fluxo, não é? Ou seja, quer jogar para cima os desejos do mundo. Normal isso na oração, na prece, né? Eu quero um emprego, eu quero um trabalho, eu quero saúde física, eu quero... Inverte-se as situações. Eu vou ser feliz depois que eu fizer a minha pós-graduação, depois que eu me doutorar. Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Eu vou ser feliz quando meu filho for para a universidade. Olha como é que inverteu aí os sentidos. E como a vida ela está preparada para provas, vem as decepções. Aí o que a gente vê no dia a dia são mentes carregadas de decepções, de contrariedades, de desencontros. Não vai ter harmonia. O Goldsmith até esclarece uma coisa para a gente, porque se nós estamos em contato com essa consciência divina, William, todas as outras coisas acontecem naturalmente. Não é? Sem esforço, sem cansaço mental. E é exatamente o contrário que nós fazemos hoje. Porque, na verdade, nós buscamos o efeito e não a causa principal de todas as coisas, que é o contato com o divino. É muito curioso isso, quando eu li esse trecho, sempre toda vez que eu leio, porque realmente cruza com os textos de Jesus, né? Que ele fala que tudo o mais será
dado E é por tudo acréscimo, mesmo, né? Tudo ou mais. Ele fala para os seus apóstolos, fala, não se preocupe com vestimenta, com comida, com a sua vida, porque tudo mais será dado por acréscimo. Então, é muito interessante, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com dinheiro, né, William? É uma preocupação além... O dinheiro é porque o dinheiro, eu como com dinheiro, eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo pagar a escola do meu filho, tudo está em volta do dinheiro. E Goldsmith nos explica que o dinheiro, na verdade, é o efeito, né? É o resultado. Assim como ele passa um exemplo para explicar isso para nós, para ficar mais didático, o caso do fruto da laranjeira. Nós comemos a laranja, que é o fruto. Porém, se nós percebermos, não é o suprimento do alimento efetivo, não é a laranja. Porque nós temos porque a laranjeira vai florescer novamente e vai ter novas frutificações. E depois de comida aquela laranja, outras laranjas virão, porque a laranjeira está lá. Porque a laranjeira vai produzir outros frutos. E por que a laranjeira produz outros frutos? Porque ela é alimentada, né, William? Ela é alimentada. Tem uma cadeia de fatores que faz com que a laranjeira tenha os subsídios básicos para ela gerar o fruto. E que subsídios são esses? Ela tem a luz do sol, ela tem os nutrientes, tem as proteínas que vêm pelas raízes da laranjeira. Então existem leis divinas que regem a natureza, regem a terra, que fazem com que a laranjeira produza esses frutos. É essa energia do alto que produz as forças necessárias para a laranjeira que é o verdadeiro suprimento. Para nós espíritos, o suprimento de cada um de nós é a consciência divina. Assim como a laranjeira tem as energias que faz ela gerar o fruto. Então, se nós estivermos em contato com essa consciência divina, da forma adequada, de forma harmônica, não a rejeitando da forma como deveremos proceder para ser divinos, tudo mais será dado por acréscimo. Palavras do nosso mestre. Palavras do nosso mestre. Eu não vou ter que me preocupar com dinheiro, eu não tenho que me preocupar em estar desempregado, porque as coisas irão acontecer naturalmente. Só que a nossa busca é contrária a isso. Nós vamos pensar no dinheiro, no efeito... Quer inverter. Nós invertemos completamente, exatamente o que você falou. Aí é o desencontro. Nós invertemos. Nós passamos a ser pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam nas coisas, não temos fé. Fé, isso é o... Não temos fé. Fé. Porque isso é aí que é o ponto. E por que não temos fé? Porque nós não acessamos essa consciência divina. Nós não exercitamos. Ninguém vai andar de bicicleta se não exercitar, usar a bicicleta, né? Prática, cair, né? Ritmo. Praticar, ritmo, disciplina. Né? Então a gente precisa disso. É o que os nossos mestres falam, que nos ensinam e que nós insistimos constantemente em fazer contrário a isso. Tenho certeza, William, que a gente está no bom caminho. A gente já tem um monte de telespectadores conversando com a gente, né, William? Um monte de gente... A essência da coisa, né, Luiz? Precisamos... falou muito bem aí. Se sabemos que Deus é causa primeira, né? Todos somos filhos e que há um amor incondicional, ou seja, tem alguém cuidando de todos nós amorosamente. Existem leis universais vindas do nosso Criador, nos alavancando para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, que é o foco divino, que é onde iremos estabilizar a nossa felicidade. Se existem essas leis, se sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, precisamos fortalecer um pouco mais a nossa fé nesse Criador. E para fortalecer essa fé, para dar consistência, base, estruturar essa fé, precisamos encontrar esse caminho infinito, essa introspecção.
o mundo físico, os desejos e os anseios do sistema humano de ser puxam ao contrário. Nos oferece uma outra oportunidade. Diz para nós que a felicidade está no excesso do dinheiro. O dinheiro tem uma importância quando sacralizado. Mas quando Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima do alimento. Se aumentarmos a nossa fé nesses ensinamentos e nos aproximarmos do nosso Criador, consequentemente as coisas vão ficar mais leves, mais sutis. Primeiro o reino dos céus, depois tudo virá. Não vai faltar o trabalho, não vai faltar o que comer, não vai faltar, não é, o teto. Talvez não atenda às expectativas, os anseios, os desejos humanos. Não, eu quero 5 carros, 10 apartamentos e minha casa tem que ter 30 cômodos. Não. A necessidade, o que virá, será para as necessidades do espírito, que está aqui passando por um momento, oportunidade de resgate, de aprendizado, de evolução. É isso que precisamos dar foco, né? Acender as luzes sobre essa realidade, porque todos nós somos regidos por leis divinas. E o que vamos levar depois do desencarne, morte do corpo físico, é o quanto entendemos de tudo isso. É o quanto abrimos o nosso coração e a nossa mente para receptar, né, esses ensinamentos. Porque o restante, o efêmero, o passageiro, o transitório fica. E naturalmente, assim, com o tempo, William, se nós tivermos essa consciência que nós somos espíritos, que somos consciência divina, naturalmente, gradativamente, o nosso comportamento vai se transformando, vai modificando. As nossas necessidades vão mudando naturalmente, de uma forma, eu não posso dizer homeopática, mas ele vai mudar, porque a gente vai começar a exigir da vida coisas diferentes, porque a gente vai buscar o divino, naturalmente a gente vai buscar essa conexão com o alto, vai nos pedir outras coisas que talvez hoje nós não estejamos buscando. Encontrar a luz, né? Buscar essa luz. Então, o nosso comportamento, ou ter um momento íntimo, diário na nossa vida, vai ser algo que vai, quando a gente sair desse momento diário íntimo, a gente vai para uma outra atividade que não será a mesma que nós faríamos se não tivesse esse momento íntimo. É isso que eu quero dizer. Fazendo essa desconexão. Né? Eu fiz a conexão. Quando eu faço essa conexão, eu não quer dizer que eu tenho que me desconectar, não. O ideal é ficar conectado o tempo todo, né, William? Não, mas do outro lado, né? Automaticamente, né, você vai desprendendo daquela coisa mais rasteira, né? Então, naturalmente, a gente vai criando gostos diferentes. A música muda. A gente quer uma música mais calma, a gente quer atividades lúdicas ou atividades que sejam menos agitadas. As coisas vão mudando naturalmente. Não se muda de uma hora para outra, mas a gente tem que mudar conscientemente, né, William? Buscando, tem que buscar, essa que é a palavra. Dar atenção a isso, né, Tem que dar atenção. Ninguém vai fazer por nós, a gente tem que buscar isso por si próprio. E Jesus já nos dizia, né? Meu reino não é desse mundo. São momentos para que possamos utilizar tudo isso à nossa frente como instrumentos, trampolim, para chegarmos, né, emanciparmos aí o espírito. Chegamos aqui já ao final do nosso segundo bloco. Vamos fazer então um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Não sai daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Perguntas, comentários, dúvidas podem ser enviados através da rede ou rádio brasilespírita.com.br, pelo nosso e-mail, faleconosco@universocrítico.com, ou também pelo nosso WhatsApp. Vai estar passando aqui na sua tela. Temos uma pergunta que vamos já responder mais para o finalzinho. Tema de hoje, o caminho infinito. Falamos aqui nos 2 blocos, precisamos estar atentos, né? Voltados à nossa atenção, dar mais força a essa nossa vontade, força de vontade, para poder encontrarmos esse caminho, essa introspecção, né? Esse estar conosco mesmo, esse diferencial. Somos esse que apresenta o cartão de visita ali com o nome e telefone, ou somos além disso? Eu sou o William, esse corpo físico que aqui está, ou tenho propósitos além disso? Precisamos estar atento a essa nossa concepção, porque às vezes até entendemos isso, né, Luiz? Às vezes lemos, estudamos, entendemos isso, mas temos dificuldade em trazermos isso para o nosso interior, sentirmos isso. E mais dificuldade ainda em agirmos, né, na ação. Entendemos, não conseguimos sentir e dificilmente conseguimos agir. O que está faltando? Estamos, de fato, com o coração aberto a isso? Ou somos mais uma vítima de nós mesmos? Estamos enganando a nós mesmos. A pior mentira é aquela que constamos para nós mesmos, já dizia o poeta. A gente não tem que ficar explicando Deus, né, William? É como você bem falou, a gente tem que buscar sentir essa consciência divina em nós, que se traduz em um Deus, né? Todos nós somos deuses, não sou eu que estou falando, né? Temos somos essa centelha divina, divina, esse sagrado, né, que está dentro de cada um de nós. Só temos que nos comportar como tal, só temos que buscar esse divino dentro de nós. E essa força, né, e é até bom falar, a gente reforçar esse entendimento, que para nós também essa repetição é importante para que a gente busque também. Dá ritmo, né? Dá ritmo nessa coisa, constância, né? Para trazer a disciplina para nós mesmos, tem que ser buscada a cada minuto da nossa vida. A gente não pode, nesse momento, nessa trajetória da vida, onde muitas atrações muitas, a nossa caminhada, muitas, e a gente precisa estar atento, porque senão a gente escapa da gente, a gente muda o foco e vai para outra embarcação, a gente vai para outro caminho, deixa ir para sul, vai para norte, vai para oeste, vai para qualquer lugar, menos para onde deveria ir. Paulo de Tarso já nos ensinava, né, já elucidando, trazendo esses ensinamentos, ele dizia, olha, volta o seu olhar para as coisas do alto, as coisas mais sagradas, sublimes, né, porque o mundo da matéria é contrário, né, ao mais sutil. Quanto mais enraizado, quanto mais apegado, quanto mais voltado, mais distante do lado. Na verdade, nós temos 2 lados. Né, os ensinamentos aí de todos, gregos, hindus, né, o cristianismo, Kardec, todos eles nos ensinam que são 2 lados, para o alto ou para baixo, Deus ou Mamon. Não dá para acender uma vela lá e outra aqui, tem que fazer escolhas, tem que ser feitas as escolhas. Ensinamento grego, né, os filósofos gregos já diziam, seja quem tu for, mas seja sabendo. Ou seja, não se deixe enganar. Tenha consciência do que é. Porque essas escolhas, elas vão ter consequências. E aí, para diante dessas consequências, não nos colocarmos como vítimas, que é muito comum. E não temos vítimas. Nós somos consequência do que pensamos e fazemos. Tudo que nos chegam, tudo que é nos apresentado, não é injustiça por parte do nosso Criador. Ou vem como aprendizado, oportunidades que temos, ou algum resgate, algo que precisamos entender, algo que precisamos
lapidar, melhorar na nossa existência. E nenhum de nós, mesmo com esse aprendizado, né, William, estará livre de vivenciar o que a carne nos oferece. Porque o que nós estamos falando aqui não é que a gente vai deixar de viver as situações que o karma terrestre nos oferece. Não é isso. Nós vamos viver tudo aquilo que a sociedade fluminense está vivendo hoje, né? Ou que o Brasil está vivendo de problemas hoje, ou que outros países também estão vivendo de problemas. A gente não vai ficar livre dessas situações mais ou menos desconfortáveis. A gente está aqui para vivenciá-las e para aprender com elas. A questão toda é como é que nós passamos por essas experiências. Ou nós podemos passar de uma forma dolorosa, difícil, pelas dores do mundo, ou eu posso passar com uma outra percepção por aquela experiência. Passar de uma forma que eu vou sair mais forte do outro lado. Eu não vou sair esmigalhado, rastejando, eu vou sair forte. Eu vou sair porque eu sei que aquela situação que eu estou passando é algo que faz parte da minha trajetória, mas não veio para me destruir. Não veio para acabar com esse ser que sou eu. Não veio para me prejudicar porque existe um Deus todo impiedoso que quer meu mal. Pelo contrário, nós sabemos, e é o primeiro exercício, que nós somos espíritos imortais e temos consciência divina. Se fosse assim, Jesus não tinha sofrido. Exatamente. E ele sofreu a carne, os males da carne, né? E tantos outros sofrem, né? Que são mensageiros do bem e ainda assim passam, têm doenças, eles sofrem, têm dificuldades. Mas como é que eles passam por essas doenças? Nós podemos passar aí por exemplos. Como é que Chico Xavier passou pelas doenças? Ele tinha doenças, ele tinha problemas, né? Ele ficou velho, ele sentiu o peso da carne, né? E ele não vivia na riqueza, ele não vivia no esbanjamento, né? E ele passou uma mensagem linda para a gente. Então nós temos vários exemplos ao longo da vida que nos fazem fortalecer a nossa fé e acreditar que existem saídas. A gente tem que buscar essa saída para nós. A gente tem que querer abraçar essas saídas para nós. Da nossa forma humilde, com as nossas limitações sim, mas buscar um caminho nesse sentido, um caminho infinito, mas certeiro, né, William? Tem a intenção disso, né? Tem a intenção de melhorar. E não precisamos sair do nosso dia a dia, né? Não precisamos ir lá para o Tibete, não precisamos nos afastar. A gente pode ter os nossos amigos. Não é isso? Porque se o caminho é interno, eu posso encontrá-lo aqui, nesse momento, diante dessas adversidades que temos aí, da nossa política, das nossas adversidades que são naturais da cidade, do momento, que precisamos até, são instrumentos para poder lapidar, melhorar, dar um up espiritual. São oportunidades, vai depender da maneira que vemos, com que nos relacionamos com elas, né? Porque se estamos, é porque tem uma razão de ser. Sempre. Né? Então a procura para esse Deus interior, né? Esse caminho infinito, pode ser feito não necessariamente nos distanciar de tudo aí que vivemos no nosso dia a dia. O que precisamos sim é voltar a nossa atenção e não terceirizar as situações. Se está acontecendo é porque precisamos, é efeito de uma causa. Eu preciso focar essa essência, né? Aonde foi? Por que eu estou aqui passando por essas situações? E a partir daí procurar a superação interior, não terceirizar como vítima, né? Nós temos até uma pergunta, Luiz. Nosso tempo, acho que temos aí ainda uns 20 minutos, né? Poxa, vai ser ótimo. Pouquinho, o tempo passa muito rápido. Temos 10 minutos. Temos uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Vou encontrar, claro. Rápido. Foi da semana passada, William? Isso, é da Ana Clara, ela é do Ceará. Ela pergunta o seguinte: vocês estão esclarecendo sobre a repetição de situações até vencermos os obstáculos e aprendermos o que a vida nos ensina. Minha família, de minha avó, mais especificamente, tem de mortes violentas.
meu avô foi assassinado e os 5 filhos em épocas distintas. O que fazer? Que aprendizado é esse? Como ajudar a minha avó? Como amenizar nossas dores e revoltas? Sabemos que nada está fora do lugar. Sabemos que não existe injustiça. Sabemos que não somos vítimas. Sabemos que vamos ter o necessário para a evolução do espírito. Existe um bem que é a evolução do espírito, que as leis divinas estão sempre focadas nessa evolução. Para acontecer esse bem, ele precisa do bom. Já falamos isso aqui. Esse bom para o bem pode não necessariamente ser o bom para nós, na nossa visão humana. Mas se ele precisa, né, se ele precisa ser para dar seguimento a esse bem, ele vai acontecer. Né? E antes de aqui estarmos, antes das reencarnações, nós participamos dos gêneros de provas que aqui iremos passar. Né? Nós temos um conhecimento, fazemos isso juntamente, isso ensinamentos dos nossos maiores. Né? Codificação, o Espírito da Verdade elucida, vários outros, né, mestres. Então estamos cientes do que aqui iremos passar. Quando a situação acontece, para o plano físico, pode, né, chocar, pode ser situações que não são agradáveis aos olhos humanos. E todos que estamos participando dessas situações, estamos em provas, em teste. Como que eu vejo isso? Como que eu vejo isto? Como é que eu me porto diante dessa situação? Aí voltamos àquela base, aqueles ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, Deus é causa primeira. Não é injusto. Não há injustiça, gente. Por mais doloroso que seja perder uma família, né, de 5 parentes, não há injustiça. Simplesmente nós só conhecemos um pedaço do filme da vida. Né? Nós temos o esquecimento do passado e tem toda uma trajetória que já aconteceu e que, de alguma forma, a gente não tem como explicar aqui. Mas a doutrina espírita nos dá um afago explicando que nós somos imortais e que todos os desajustes ou as mortes prematuras que aconteceram dentro de uma existência e aqueles que causaram essas mortes prematuras, de alguma forma, dentro da sabedoria divina, voltarão a viver e se ajustarão dentro do contexto mais apropriado, criando os acertos necessários para que, em algum momento do tempo, haja uma harmonia entre esses seres que, de alguma forma, criaram um débito, criaram um malefício, diminuíram uma vida, porque a vida é divina, é plena, ninguém tem a permissão, o direito de tirar uma vida. E se há uma escolha de um de nós, terrestres, de tirar uma vida, isso será cobrado. Será cobrado não com a finalidade de punição, porque nosso Deus não pune, esse Deus justo não pune. Ele simplesmente coloca na balança aquilo que cada um de nós precisa aprender. Porque aquele ser que tem a capacidade de tirar uma vida, ele não tá fazendo uso da sua consciência crística, com a sua consciência divina, essa que a gente acabou de falar aqui. Ele está desajustado. Então, ele tem que se ajustar a essa mente divina. E para chegar lá, ele tem que acertar, nem que seja pela dor, né, William? E a Ana Clara, como falamos, né, Luiz, ela está vendo uma parte da história, uma parte muito pequena. Somos milenares, espíritos milenares. E toda a nossa encarnação é a melhor de todas elas. Imagina, né? O que precisamos nos conscientizar é isso, que existem leis divinas que vão se fazer cumprir. E os nossos débitos, eles precisam ser resgatados, não necessariamente com a mesma moeda,
Mas, né, a dor é um dos grandes instrumentos para lapidar a alma. Agora, William, para Ana Cláudia, é o nome dela? Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara, para você que fica próximo da sua avó, o melhor aconchego para pessoas que sofrem é o amor, né, William? Então, a aproximação da família para a avó de vocês, dando carinho, atenção, a própria oração, né, pedindo por esses parentes que partiram prematuramente, a oração é eficiente para fazer essa conexão com o alto, pedindo para que eles partam, para que eles caminhem adequadamente, porque às vezes eles ficam presos a vocês. Sentindo esse sofrimento que existem, né, por parte da família, às vezes eles também não conseguem seguir a caminhada deles, eles têm que seguir o caminho deles. A gente não pode ficar apegado. É outro sentimento também complicado que nós carregamos em relação aos nossos parentes. Às vezes não é amor, é apego. E esse é um outro sentimento que a gente tem que cortar da nossa caminhada, né, William? Lembramos bem, Luiz, quando Arjuna, naquela dúvida da briga ali com seus parentes, diante da consciência crística, né, Krishna diz assim para ele: repousa sua consciência em mim e a sua inteligência em mim, e todas as suas dúvidas se dissiparão. Ou seja, Ana Clara, a melhor maneira de ajudarmos as pessoas que amamos é evoluirmos. Porque assim nós damos a oportunidade a elas de ver que isso é possível. Ensinamento de Platão. Conversa com ela, fala a respeito para ela. Para que ela encontre essa paz. Viva a vida e repousa em Deus. É causa primeira, que é o bem de todos nós e está sempre velando pela nossa felicidade. Nós é que, com os nossos pensamentos, sentimentos ainda muito mundanos, nos afastamos desta realidade. Mas siga em paz. A lei dos homens é imperfeita, mas a divina sempre se fará cumprir. Parece que chegamos ao final do nosso programa, é isso? Temos mais 10 minutos, viu? Aí. Um minutinho. Bom, Luiz, algumas observações final? Eu queria agradecer a participação de vocês. Mandem as perguntas, né, William? Participem, eu acho que é importante. A gente gosta de ver mais perguntas aí. E espero que seja proveitoso, tenha sido proveitoso nossa reflexão de hoje, né? Nossa reflexão de hoje. Agradecer aos nossos amigos aí, espectadores, né? Estamos aí a cada semana crescente aí, todos que nos acompanham. É importante essa participação, nos alegra muito e nos fortalece aí nessa nossa jornada. Na próxima semana, lembramos que estamos próximo aí, vamos entrar no mês de 1 ano de programa. Yeah. Estamos aí há 12 meses aí junto com os nossos amigos. Vamos fazer aniversário. Uhum. Vamos ver se vamos ter bolo, né? Temos isso? Tem, né? Vamos ter um bolinho. Vamos fazer bolinho. Vamos ter bolinho. Na próxima semana, o programa terá o título O Caminho da Renovação. Aí, continuamos dentro do caminho da evolução, né? De encontrarmos aí essa parte mais sagrada que está dentro de cada um de nós. Uma boa semana a todos, que Jesus nos ilumine sempre e até o próximo sábado. Fiquem em paz.